After God. Esse mangá mostra como os deuses podem ser cruéis e impiedosos, fazendo todos os odiarem completamente e principalmente a não confiar em nenhum deles. Então, eu irei continuar a história desse mangá de horror, onde a Waka quer se vingar dos deuses após mesmo descobrir que ela também é um deles, depois que ela foi levada pelos seguidores do deus Cobra. A mulher que capturou ela revelou que seus olhos não funcionam nela, principalmente por ela ser cega, e que apenas ela podia sentir as caixas invisíveis que ela fazia, sendo levada para onde estava o outro deus que serviam, enquanto os companheiros dela eram devorados e digeridos pelo deus cobra gigante. Mas antes que o Tokinaga fosse devorado junto do Minami, que tinha partes do deus cobra em seu corpo, um de seus companheiros decidiu se sacrificar pela vida dos dois, que iria acabar ali, desaparecendo dentro do corpo daquela cobra gigante e deixando todas as outras pessoas para trás, se tornando um refém dos seguidores dos deuses que estavam com a Waka, levando ela e ele para um lugar onde apenas animais e aqueles abençoados pelos deuses podiam sobreviver, usando aquele refém de antes, o colega do Tokinaga, para forçar a Waka a se encontrar com Deus. E ao chegarem lá, a mulher com 4 braços contou que ela só estava ali com aquele monstro homicida que eles chamam de Deus, porque ela foi forçada pela sociedade. Seus pais vendiam fotos e vídeos de seu corpo ainda quando criança, e depois disso ela não conseguiu mais ir para a escola ao descobrirem tudo, e depois de ser enganada por todos em sua volta, tudo que restou foi ir até esse monstro que ela dizia, falando que por saber o que a Shion sente, a amiga da Waka ia se sentir feliz em vê-la ir atrás dela depois de tudo que ela passou. E ouvir essas palavras fez a Waka se emocionar e até pensar em ser amiga dessa garota chamada Yon. Mas antes que pudesse ver, já estavam bem na frente do deus, e ele, ao soprar na direção dela, fez com que Yon se tornasse água morta na frente dos olhos da Waka. E o deus apenas respondeu que ela estava lá, mas não podia mais responder por si mesma, revelando aquele deus com uma aparência assustadora e grotesca, com diversas asas e braços feitos de ossos saindo do seu corpo. Esse era o deus Ahura, mas mesmo a mulher sendo morta na frente delas, a seguidora cega não se importou com nada, e aquele deus estranho então começou a chamar a Waka por outro nome, o nome de Alula, e aquele deus cobra de Orocapi, perguntando por que a Alula não se lembra de nada do que ela estava fazendo. Mas a Waka não estava entendendo o que ele dizia, e nem porque um deus mataria a sua seguidora, simplesmente por ter olhado nos olhos da Waka, conseguindo uma arma com a ajuda dos gatos do instituto e perguntando qual dos 6 deuses no Japão matou sua amiga, ouvindo que foi ele quem fez isso. Foi o Ahura quem matou a Shion, e que a Lula ainda não reencarnou completamente, e tudo o que ela precisava fazer era fazer com que alguém se apaixone por ela e ser feliz até o fim. Mas ela não aceitou isso e usou aquela arma para atacar o deus. Mas foi tudo em vão, sendo facilmente dominada pela criatura
pelo medo e ficando em uma completa escuridão com medo da morte, até de repente uma criatura sair de seu corpo, falando que foi ela que deu o empurrão para que a Xion pudesse morrer, mostrando para Waka como que ela viu a Xion sofrendo ao ver que sua vida era pior do que a da Waka, que sua família era desprezível e horrível, forçando a Waka a ver ainda mais de como a Xion morreu por sua causa, mostrando que um dia o sangue saindo de seu corpo fez com que a outra Waka aparecesse na frente da Xion, a deixando hipnotizada por sua aparência e seus olhos, a levando, dizendo que os humanos são crianças, seres manipuláveis, seres que nunca deveriam ter o direito de falar, e que ela vai tirar o direito de fala da boca de todos os humanos, menos a Xion. Ela perdoava ela, porque estava apaixonada por ela, dizendo que gosta desse lado desprezível, fraco, frágil, tolo e burro da Xion, dizendo que é a única que sabe dessa beleza efêmera dela, se apresentando como a Lula, um deus que foi morto pelos deuses, castigada a se tornar um ser humano após a sua morte, fazendo aquela garota se apaixonar mais por ela do que pela Waka, a fazendo querer ver seus olhos sempre que se sentisse triste, manipulando e a controlando totalmente, mas do mesmo jeito, por ter matado sua preciosa Xion, a Lula também queria matar o deus Alha, mas a Waka ainda era fraca demais para fazer isso, fugindo daquele lugar depois de descobrir a verdade de que foi ela a causa de tudo que aconteceu e que agora, por conta dela, o amigo do Tokinaga e outros membros do Instituto estavam mortos em uma grande explosão, porque ela ainda não havia se lembrado de quem era ela ou o que ela fez com a Lula. E naquele mesmo dia, depois desse desastre, o Tokinaga revelou para o Obikawa que aos poucos seu corpo vai se deteriorar completamente, uma doença sem cura que tirou um de seus olhos e vai tirar suas pernas. E um tempo depois, em um funeral, a Waka se culpou pela morte de todos só porque ela quis sair de casa naquele dia. Mas então ela percebeu que ela só quis sair por culpa do Obikawa, que chamou ela naquele mesmo momento e que ele também era o único que sabia onde e o que eles fariam naquele dia, fazendo ela se perguntar quem de verdade é o Obikawa, revelando então que aquele homem era, na verdade, um deus, assim como aqueles que eles queriam matar, contando tudo isso para uma pesquisadora que foi sequestrada por ele, enquanto estavam ocupados com o funeral. E quando ela não acreditou nele, ele resolveu mostrar o seu poder para ela, com suas presas venenosas e poderosas, assim como Minami também tinha por ter o sangue de um deus misturado em seu corpo, dizendo também que ele era aquele deus cobra que apareceu na estação quando foram atacados, e que foi ele também quem montou todo o plano para capturar a Waka, porque ele sabia quem ela era desde o começo, o deus Alula. Mas Obikawa agia como uma criança, contando todo o seu plano e ainda se considerando amigo do Tokinaga, dizendo que seu objetivo era recuperar a cauda que eles roubaram de seu corpo há 4 anos atrás. A mesma cauda que foi usada para dar poderes ao Minami e criar os fetos feitos de subprodutos de Deus
dentro dessa mulher. Porém, quando ele cansou de falar com ela, aprendeu de uma só vez, a deixando imobilizada e com medo, sem ter o que fazer, apenas ouvindo o Deus Cobra falar que ia devorar seus fetos para recuperar a parte perdida dele mesmo e que ia fazer isso para pagar a sua humilhação, assim como os humanos vingam aqueles que morreram, mesmo podendo produzir mais humanos o quanto quiser, e que os deuses invadiram as áreas habitadas por humanos, assim como os humanos saem do lugar em que nasceu para conquistar outros, e falando que vai usar ela como uma isca viva para atrair o Minami e vai devorar apenas os fetos dela, dizendo palavras estranhas que só ele entendia e removendo tudo que tinha dentro dela. Mas mesmo com isso, o Tokinaga não conseguiu acreditar que seu amigo seria um traidor. Isso até eles começarem a procurar a mulher que sumiu, a Yuriko, e a encontrar no subsolo de uma estação caída, enquanto Obikawa devora as cobras que estavam dentro do corpo dela. E quando Tokinaga também chegou lá, tudo que ele viu foi o Obikawa ensanguentado, com seus olhos normais, pensando que ele havia se machucado e sido levado junto com a mulher em perigo. Mas ele não sabia que Obikawa, na verdade, era o deus Cobra e estava prestes a devorar seu melhor amigo por não poder ficar com ele para sempre. E mesmo sendo salvo pelo Minami, o deus começou a mostrar todo o seu poder e avançar no Tokinaga com um belo sorriso que ainda se recusava a acreditar no que seus olhos viram. Isso até ter quase seu corpo devorado pelos dentes venenosos do Obikawa e ver seu amigo com a sua cabeça arrancada diante de seus olhos, porém ainda vivo, sendo obrigado a sair correndo daquele lugar com a mulher e relembrando de tudo que ele passou junto do Obikawa até aquele dia, não acreditando no que viu. Mas o Obikawa nem sempre foi um deus, mas sim apenas um garoto sem esperanças que o deus Cobra possuiu, usando seu corpo como uma marionete para poder andar pelo mundo. E agora ele quer matar o seu amigo e recuperar o que perdeu, mas não sabia que iria ter que enfrentar a Lula depois de machucar o Tokinaga. E tudo isso apenas mostrou como que os deuses agora estão escondidos no meio de humanos. Porém, isso não marca o final da história de After God. Então, se querem uma continuação, deixe um like aqui embaixo e escreva nos comentários outras recomendações de mangá de horror como esse, e veremos se os deuses terão piedade de todos vocês.